Salve galera do canal Diabo Verde FTW, estou aqui mais uma vez para o quadro Tiozão Responde. Essa semana eu tive algumas perguntas, não só dos nossos seguidores, como também de clientes meus na minha consultoria, me perguntando sobre os carboidratos. Aí, tiozão, me explica aí por que acontece na minha dieta coisas diferentes em relação quando eu como alguns carboidratos diferentes. Por que isso, tiozão? Então eu falei assim, bom, se essa é a dúvida de alguns seguidores e também da galera da consultoria, isso pode ser a dúvida sua também. Então eu resolvi aqui falar hoje de carboidratos e hipercalóricos. Hipercalóricos porque eles têm bastante carboidrato, ok? Então, começando a falar um pouco de carboidratos, vou falar assim do old school primeiramente. No passado, nós distinguíamos os carboidratos em dois tipos: os carboidratos complexos e os carboidratos simples. Então, naquela época, para que a gente pudesse fazer a dieta, a gente entendia o seguinte: carboidratos simples, eles são digeridos mais rápidos e absorvidos mais rápidos, gerando então um pico de insulina maior do que os carboidratos complexos. Mas hoje em dia, para você entender o que realmente acontece com o índice glicêmico do carboidrato, ou seja, o tempo que ele demora para ser quebrado, digerido e entrar na corrente sanguínea, para que esse índice seja o real do carboidrato, você precisa comer esse carboidrato sozinho. Então, por exemplo, eu comeria só a batata, comeria só o arroz, comeria só o macarrão e comeria só uma fruta. E aí sim eu consigo medir e ter o índice glicêmico real daquele alimento. Se eu misturo aquele alimento com outro alimento, o índice glicêmico muda, principalmente se houver gordura, porque a gordura vai retardar todo o processo digestivo e de absorção. Se eu comer uma fruta, uma pera, uma banana, ela sozinha, em meia hora faz a digestão. Rapidamente entra na corrente sanguínea, porque você tinha lá praticamente só água, fibras, mas mesmo assim, por causa de ter fibras e de ter geralmente frutose, o índice glicêmico é mais baixo. Agora, se eu como só o arroz, o índice glicêmico do arroz é 80. Agora, se eu comesse só uma colher de mel, o índice glicêmico do mel é 100, igual o do açúcar sanguíneo, né? Igual da glicose. Então, um índice glicêmico muito alto. Mas no passado, nós não entendíamos dessa forma. Então, qual era a estratégia? Eu preciso comer batatas, que são polissacarídeos, né? Carboidratos complexos, principalmente porque a batata tinha amido. E ele ia entrar um pouco mais devagar na corrente sanguínea, dando tempo de você armazenar esse carboidrato dentro do músculo e não na gordura. Mas a estratégia pós-treino, porque a necessidade pós-treino seria maior, porque eu gastei carboidratos, glicogênio muscular, né, o carboidrato que está armazenado no músculo durante o treino, eu precisaria de um carboidrato que entrasse mais rápido, em maior quantidade, e desse um pico de insulina. Então nós comeríamos o arroz, comeríamos o macarrão, que é derivado do trigo, e trigo também é um carboidrato simples. Essa era uma estratégia old school para comer os carboidratos. Ora eu como batata, mandioca, os carboidratos de raiz, ora eu como os carboidratos simples, num pós-treino para liberar mais insulina. Passando com o tempo, nós percebemos que o arroz também tem um amido. E também, através de pesquisas, o amido ele é constituído de uma forma muito parecida ao glicogênio muscular. Então, sabe-se que para o culturista, o amido é sempre bem-vindo. Outro dia eu vi um vídeo do Giga comendo cuscuz. Cuscuz é feito do milho e o milho também tem amido. Então, se você começa a perceber, os carboidratos que são melhores para nós culturistas são os que contêm amido. Agora, estrategicamente, né, sabendo lá no old school que se eu libero insulina, que é o hormônio 100% anabólico do corpo humano, eu aumento massa muscular.
precisa haver um equilíbrio nessas liberações para que eu não produza gordura também. Então, a grande sacada qual é? Eu quantificar, ou seja, a quantidade de carboidratos totais que eu vou ingerir no dia, e parte desses carboidratos sendo de fontes de amido e partes de fontes de não amido, como o trigo, por exemplo, que tem uma liberação rápida. Então, estrategicamente, quais são os melhores horários para que nós comemos esses carboidratos de maior liberação de insulina? Quando acordamos e no pós-treino. Por quê? Porque nesses dois momentos nós estamos com um pico de cortisol. Cortisol é um hormônio liberado quando dormimos, no final do sono, e também quando treinamos. Quando o treino é extenuante, também liberamos cortisol. O cortisol tem por propriedade ser um hormônio catabólico e ele degrada proteínas. Você vai querer perder proteína? Não. Então o que você faz? Você come carboidratos simples, libera insulina e reverte esse processo o quanto antes possível. Quando nós percebemos isso lá no Old School, nós começamos a fazer essa estratégia de variar os carboidratos nos momentos certos e começamos a ter melhores resultados em relação à musculatura. Depois, o que chegou para gerar e ajudar a gente nesse processo? Chegaram os hipercalóricos, os MES. Os hipercalóricos continham uma quantidade alta de carboidratos, uma variação de carboidratos simples e carboidratos complexos, para que você tivesse uma liberação de insulina no início e depois uma continuação de liberação de insulina após esse início, para fazer aquela reposição de glicogênio muscular completa, além de repor o glicogênio que foi gasto pelo fígado, que também se aloja no nosso fígado, o glicogênio. Principalmente esse glicogênio é para alimentar nosso sistema nervoso e nosso cérebro. Então, quando você treina para gerar pulso nervoso, você gasta carboidrato. Para gerar movimento repetitivo, você também gasta carboidrato. Então, os hipercalóricos entraram como uma estratégia para você exatamente dar esse pico de insulina e reposição rápida. Então, você vê que os hipercalóricos, eles contêm bastante carboidratos, mas contêm também proteínas e também vitaminas e minerais. Por que vitaminas e minerais? Porque algumas vitaminas estão relacionadas com o processo de síntese proteica, outras vitaminas com processo regenerativo e outras vitaminas e minerais relacionados também com a facilitação dos processos. Por exemplo, dentre essas estratégias relacionadas ao carboidrato, um mineral importante é o picolinato de cromo. Mais uma dica do Tizão. O picolinato de cromo, ele está presente quando a insulina coloca o carboidrato dentro da célula. Isso lá já desde a década de 90, final de 80, quando ele foi lançado no mercado, nós percebemos que usando o picolinato de crômio, você ficava com um físico mais limpo. Por que um físico mais limpo, tiozão? Porque, como eu falei agora anteriormente, precisa haver um equilíbrio nessa liberação de insulina. Se você liberar mais insulina do que precisa e comer mais carboidratos do que precisa, você provavelmente vai ganhar tecido adiposo. Se você achar a quantidade certa, não. E onde que o crômio entra? Ele entra na facilitação do processo de recuperação do glicogênio, a fim de que você libere o mínimo de insulina possível. Porque o que acontece? Você comeu lá os carboidratos e a sua glicemia, o açúcar do seu sangue subiu, enquanto ele estiver alto, o seu pâncreas vai continuar liberando insulina. O quanto antes ele baixar, a glicemia baixar, o teu pâncreas para de liberar insulina. Porque não é uma ciência exata, é uma ciência biológica o corpo humano, certo? Então, o nosso corpo ele não é capaz de identificar que você comeu X gramas de carboidratos e que para
colocar esses carboidratos dentro da célula seria suficiente liberar 5 unidades de insulina. Digamos que seria essa a proporção. Não tem como ser assim, porque daí o pâncreas daria um shot de 5 unidades, pum, precisa de 5 unidades, pum, aí o processo se equilibraria sozinho. Não, ele justamente se equilibra pelo tempo em que a glicemia fica alta. Se a glicemia ficar alta durante muito tempo, ele vai continuar liberando insulina. E se ele liberar insulina demais, provavelmente você começa a aumentar tecido adiposo. Por quê? Porque a receptividade da insulina na célula diminui. Ah, tiozão, você está falando do que agora? Eu estou falando de obesidade. Não existe obesidade se não houver insulina e carboidratos. E agora criou uma grande dúvida no ar. Obesidade, tiozão? Numa época que a Etiópia não tinha alimentos, a população lá desse país sofreu com a fome em grandes quantidades, e você não era capaz de ver um etíope obeso, porque não tinha o que comer, principalmente não tinha nada o que comer. Então assim, eu sei que a obesidade para os estudiosos tem várias causas, mas a maior delas, a maior variante, a maior causadora da obesidade é a insulina e o carboidrato. Principalmente porque se o indivíduo ao longo dos anos come mais carboidratos do que precisa, libera mais insulina do que precisa, e essa receptividade e esse processo metabólico se torna horrível. Tanto que as dietas que fazem restrição de carboidrato mantêm depois os níveis de glicemia todos estáveis, mas que geralmente quando está obeso a glicemia é mais alta, geralmente, ok? Então assim, olha só quanta informação eu falei hoje. Vamos aqui só recapitular o que eu falei para ficar um pouco mais claro. Carboidratos existem vários tipos, várias fontes, e principalmente conforme a fonte, o resultado também pode ser diferente pela liberação da insulina. E uma dúvida muito comum o indivíduo está comendo só arroz e batata na dieta, daí ele come macarrão e sente um pump. No outro dia ele fala, nossa, acordei maior. Primeiro, que o macarrão, além de ter o trigo, o carboidrato do trigo, ele é mais simples e entra com uma liberação boa de insulina. Por 100 gramas de alimento, você tem mais carboidrato no macarrão do que no arroz e na batata, quase 3 vezes mais. E o indivíduo, se não conta esses macros, ele não percebe que comeu mais carboidratos nesse dia, por isso ele sente um pump com o macarrão. Então pode ser usado o macarrão como um pump no pós-treino, pode ser usado o hipercalórico no pump no pós-treino. Eu me lembro que uma época meu peso estava estagnado em 88 quilos, não saía de 88 quilos, eu treinava, eu comia mais, eu não saía, comia mais, eu saía. Usei essa estratégia de tomar o Gainers, o hipercalórico americano, que a gente chamava, o nome era Gainers. Tomava o hipercalórico, ou MES, pós-treino, com uma dose dele completa, com mais uma dose de whey, para aumentar a proteína. Isso logo quando acordava e logo depois que treinava. O meu peso saiu de 88 quilos para 93 quilos com a mesma qualidade, ou seja, um processo anabólico imenso, estratégia ótima. Você aumentar os carboidratos nesses momentos que você precisa mais de liberar insulina e formar glicogênio, principalmente para bloquear o cortisol. Então, fica aqui uma estratégia. Primeiro, comer os carboidratos de forma estratégica, em momentos estratégicos, calcular o quanto se come dos carboidratos para que você não comece a engordar.
Usar o crômio picolinato, como eu uso, como estratégia de não deixar liberar tanta insulina, ou seja, facilitador da insulina, e prevém então a diabetes. É isso mesmo, porque o indivíduo que libera muita insulina durante a vida, ganha obesidade, geralmente vem a diabetes junto, ou seja, glicemia alta, porque o pâncreas dele já não dá mais conta de liberar tanta insulina, mas principalmente porque essa insulina não tem a mesma recepção que tinha antes. As células, elas têm receptores para a insulina e elas se cansam ao longo do tempo. Então, uma estratégia para isso não acontecer é comer a quantidade certa, o alimento certo e a fonte de mineral e vitamina certa, como eu falei aqui no vídeo. Bom, eu acho que até falei um pouco demais e posso ter até misturado um pouco os assuntos. Eu falei de carboidrato, falei de hipercalórico, falei de um mineral importante como crômio picolinato, falei um pouco da insulina, falei um pouco até da obesidade. Se você gostou de um desses assuntos, quer que eu me aprofunde mais em um deles, deixa aí no comentário. Fala, tiozão, explica mais para a gente sobre a obesidade, explica mais sobre a insulina, os processos fisiológicos, porque eu tento aqui de forma clara e numa linguagem mais simples levar a informação para você, porque eu sei que a maioria dos nossos espectadores, eles são pessoas comuns. Se eu falar uma linguagem muito técnica, o que vai acontecer? Eu vou então beneficiar profissionais da área. Eu posso falar assim também, mas eu prefiro falar de forma mais eloquente, de forma mais simples, para que todos possam entender, ok? Mas se você deseja uma resposta mais aprofundada na fisiologia, aí eu posso fazer também, você que decide. É só deixar nos comentários que no próximo Tiozão Responde eu volto a falar sobre esse assunto e a gente desenvolve mais aqui essas teorias e práticas da musculação. Bom, eu sou Tiozão do Pump Eterno, conhecido como Pinduca. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, porque a sua inscrição vale muito para nós. Todo canal do YouTube depende de audiência, então a sua visualização é importante, muito importante, mas a sua participação ativa é mais importante ainda, porque faz com que o nosso canal ganhe receptividade no YouTube, o YouTube entenda que é um canal que está sendo bem visto quando você se inscreve e clica no sininho, porque daí você recebe a informação de que subiu um vídeo novo, tá bom? Obrigado por você estar aí hoje comigo, espero que você tenha gostado e até o próximo Tiozão Responde.